E depois de Abimeleque se levantou para livrar a Israel. Tola, filho de Puá, filho de Dudu, homem de Isacar, e habitava em Samir, na montanha de Efraim, e julgou a Israel 23 anos e morreu, e foi sepultado em Samir. Depois dele se levantou Jair, gileadita, e julgou a Israel 22 anos. E tinha este 30 filhos, que cavalgavam sobre 30 jumentos, e tinham 30 cidades, a que chamaram Avot Jair, até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. E morreu Jair, e foi sepultado em Camon. Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Balaíns, desculpe, às Tarot, aos deuses da Síria e aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos filhos de Amon, aos deuses dos filisteus, e deixaram o Senhor, e não o serviram. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e vendeu em mão dos filisteus e em mão dos filhos de Amon. E naquele mesmo ano oprimiram e vexaram os filhos de Israel. 18 anos oprimiram todos os filhos de Israel, que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus que está em Gileade. Até os filhos de Amon passaram o Jordão, para pelejar também contra Judá, contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel ficou muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: Contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos os Balaíns. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel: Porventura dos egípcios e dos amorreus, dos filhos de Amon e dos filisteus, e dos sidônios e dos amalequitas, dos maonitas, que vos oprimiam, quando a mim clamastes, não vos livrei eu, então da sua mão? Contudo, vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Andai e clamai aos deuses que escolhestes, que vos livrem eles no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: Pecamos, faze-nos conforme tudo quanto te parecer bem aos teus olhos, tão somente te rogamos que nos livres neste dia. E tiraram os deuses alheios no meio de si, e serviram ao Senhor. Então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. E os filhos de Amon se convocaram e se puseram em campo em Gileade. E também os de Israel se congregaram e se puseram em campo em Mispá. Então o povo, os príncipes de Gileade, disseram uns aos outros: Quem será o varão que começará a peleja contra os filhos de Amon? Ele será por cabeça de todos os moradores de Gileade. Era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté, e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens livianos se ajuntaram com Jefté e saíram com ele. E aconteceu que depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, que os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciões de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: Vem e se-nos por cabeça, para que combatemos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciões de Gileade: Porventura, não me aborreceste a mim e não me repeliste da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim, quando estais em aperto? E disseram os anciões de Gileade a Jefté: Por isso mesmo tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos seja por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciões de Gileade: Se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por cabeça? E disseram os anciões de Gileade a Jefté: O Senhor será testemunha entre nós, e assim faremos conforme a tua palavra. Assim Jefté foi com os anciões de Gileade, e o povo pôs por cabeça e príncipes sobre si. Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispá. E enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: Que há entre mim e ti, que vieste a mim a pelejar contra a minha terra? E disse o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: Porquanto, saindo Israel do Egito,
tomou a minha terra, desde Arnon até Jaboque, e ainda até o Jordão. Torna-ma, pois agora em paz. Porém Jefté prosseguiu ainda em enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo-lhe: Assim diz Jefté: Israel não tornou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon, porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou até Cádiz. E Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo: Rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. Enviou Israel também aos reis dos Moabitas, o qual também não quis, e assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas. E veio do nascente do sol à terra dos Moabitas, e alojou-se além de Arnon. Porém não entrou nos limites dos Moabitas, porque Arnon é limite dos Moabitas. Mas Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, rei de Esbom, e disse-lhe Israel: Deixa-nos, peço-te, passar pela tua terra até o meu lugar. Porém Seom não se fiou em Israel para este passar nos seus limites. Antes, Seom juntou todo o seu povo e se acampou em Jaza, e combateu contra Israel. E o Senhor Deus de Israel deu a Seom com todo o seu povo na mão de Israel, e os feriram. E Israel tomou por herança toda a terra dos amorreus que habitavam naquela terra, e por herança tomaram todos os limites dos amorreus, desde Arnon até Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Assim o Senhor Deus de Israel desapossou os amorreus de diante do seu povo e de Israel, e os possuirias tu? Não possuirias tu aquele que Quemos, teu Deus, desapossaste de diante de ti? Assim possuiremos nós todos quantos o Senhor nosso Deus desapossar de diante de nós. Agora, pois, és tu ainda melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas? Porventura, contendeu ele em algum tempo com Israel ou pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom e nas suas vilas em Aroer, e nas suas vilas em todas as cidades que estão ao longo do Arnon, porque o não recuperaste naquele tempo. Tampouco pequei eu contra ti, porém tu usas mal comigo em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. Porém os reis dos filhos de Amon não deu ouvido às palavras que Jefté lhe enviou. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessou ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispa e Gileade, de Gileade passou até os filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: Se totalmente der os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa me saía ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e oferecerei em holocausto. Assim Jefté passou os filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão, e os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, eis que sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças. Era ela só a única, não tinha outro filho nem filha. E aconteceu que, quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, muito me abatestes, e és dentre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor, e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Pai meu, abristes tua boca ao Senhor, faze de mim como saiu da tua boca, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos e dos filhos de Amon. Disse mais a seu pai: Faze-me isso, deixa-me por 2 meses que vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, e eu e as minhas companheiras. E disse ele: Vai. E deixou-a ir por 2 meses. Então foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que, ao fim de 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. E ela não conheceu varão, e daqui veio o costume em Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano a lamentar a filha de Jefté, o gileadita, por 4 dias no ano. Então se convocaram os homens de Efraim e passaram para o norte, e disseram a Jefté: Por que passastes a combater contra os filhos de Amon, e não nos chamares para ir contigo? Queimaremos a fogo a tua casa contigo. E Jefté lhes disse: Eu e o meu povo tivemos grande contenda contra os filhos de Amon, e chamei-vos, e não
me livrasse da sua mão. E vendo eu que não me livráveis, pus a minha alma na minha mão, e passei os filhos de Amon, e o Senhor nos entregou nas mãos. Por que, pois, subistes vós hoje contra mim, para combater contra mim? E juntou Jefté a todos os homens de Gileade, e combateu com Efraim, e os homens de Gileade feriram a Efraim, porque estando os gileaditas entre Efraim e Manassés, disseram: Fugitivos sois de Efraim. Porém tomaram os gileaditas aos efraimitas aos vales do Jordão. E sucedeu que quando os fugitivos de Efraim diziam: Passarei, então os homens de gileaditas lhes diziam: És tu efraimitas? E dizendo ele: Não. Então lhe diziam: Dize, pois, Shibolete. Porém ele dizia Sibolete, porque o não podia pronunciar assim bem. Então pegavam dele e o degolavam nos vales do Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo 42.000. E Jefté julgou Israel 6 anos. E Jefté Gileadita faleceu e foi sepultado na cidade de Gileade. E depois dele julgou Israel Ibsã de Belém. Tinha esse 30 filhos e pôs fora 30 filhas. E 30 filhas trouxe de fora para seus filhos, e julgou Israel 7 anos. Então faleceu Ibsã e foi sepultado em Belém. Depois dele, julgou a Israel Elon, o Zebulonita, e julgou Israel 10 anos. E faleceu Elon, o Zebulonita, e foi sepultado em Ajalon, na terra de Zebulon. Depois dele julgou a Israel Abdon, filho de Ilel, o Piratonita, e tinha este 40 filhos e 30 filhos de filhos que cavalgavam sobre 70 jumentos, e julgou Israel 8 anos. Então faleceu Abdon, filho de Ilel, o Piratonita, e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, no monte dos Amalequitas.